Boa noite a todos. Aula aí de Humanista 2, né, Faculdade de Nova Serrana, alunos do oitavo período. Hoje vamos trabalhar textos 5 e 6, parte 1. Então tá bom, bem-vindos todos, né? E vamos começar aí nossa aula de hoje já, com muita alegria, né? Pessoal, quem conseguiu dar uma olhada legal aí nos textos 5 e 6? Bom, o 5 está nesse livro aqui, ó, o Tornar-se Pessoa. É claro que esse meu aqui é uma edição bem antiguinha, né? Dá para ver pela capa dele, né? E olha só que legal, né? Quando eu falo de histórias bonitas, aí vocês têm que ver isso aqui. Olha que coisa bacana. Eu faço questão de mostrar porque eu acho um charme. Olha que legal. Um belo de um livrão, né? Um clássico, né? Fala assim, poxa, que livro caro, né? Não, não foi. Olha só, na época aqui, em 2004, eu comprei esse livro. Eu paguei R$ 18, olha aqui. O antigo dono, né, vendeu para um sebo, o dono anterior tinha vendido por 40, mais ou menos, para outro sebo, e agora está comigo. Eu acho que ele não volta para sebo nenhum. Esse aqui é meu e eu não vou revender. Mas tá, brincadeira à parte, né? Tem vários aqui que tem, eu adoro ficar olhando a assinatura de dono antigo, né? E cartinha de amor também de quem deu o livro para alguém, depois esse livro foi para o sebo e chegou aqui. E hoje ele está aqui na nossa aula, né? Para a gente se divertir um pouco, para a gente conversar, para a gente aprender junto, né? Bom, vamos começar então falando desse texto 5 aqui. O texto 5 ele é bem interessante, ele vai falar um pouco da trajetória do Rogers. E esse texto 5, né, ele nasceu de uma questão bem curiosa, bem interessante, né? Não sei se vocês tiveram a oportunidade de dar uma olhadinha, mas se não, depois eu tenho certeza que vocês vão ficar doidos para ler e com certeza vão fazer essa leitura. Esse texto ele nasceu de uma palestra, né, de um convite, na verdade. É o primeiro capítulo do livro Tornar-se Pessoa. Ele chama Esse Sou Eu, o nosso texto 5. Eles convidaram o Rogers para falar numa conferência, né, numa palestra, e ele falou, olha, esse convite em si me chamou muita atenção, que pela primeira vez não me convidaram para falar da minha obra, me convidaram para falar de mim, da minha vida, né, de como que eu me desenvolvi para chegar na obra. E aí ele começou a relatar isso, ele fez essa palestra, então, com muito carinho, depois ela virou esse capítulo de livro. Mas ele fala que ele começou falando desde a infância dele, né, da relação com a família, até depois o movimento de ir para a faculdade, as mudanças dentro da faculdade, as mudanças de concepção em relação à vida, e foi caminhando aí para até chegar, né, nesse momento dele ter sido convidado para essa palestra. Por que eu estou falando desse texto e qual que é meu objetivo com ele aqui, uma vez que ele não vai cair na prova, né? Samuel, Oi, querida. desculpa te interromper, é Pois que a não. Amanda está pedindo para você aceitá-la. Mas ela não chegou para mim, não. Ué, não? Não. Peraí, só um minutinho que ela está me pedindo aqui. Ah, não, ela falou que já deu certo. Ah, não, Deixa eu ver. beleza, então. Ela colocou aqui, já deu certo, obrigada. Tá bom. Ah, não, Desculpa, viu, beleza. Ah, não, Samuel? tá aqui mesmo, é. É porque todo mundo que vai chegando, Então, eu já vou de rabo de olho e vou aceitando aqui. uhum, Mas então, que desculpa. bom que deu tudo Desculpa certo. te interromper. Que é isso, Júlia, é um prazer. Não resisti, desculpa. Tudo bem. Ai, Bom, ai. brincadeira à parte, né, nesse clima gostoso aqui, vamos lá. A minha ideia desse texto é justamente para ele ser uma referência para vocês no trabalho que vocês vão fazer, né? O trabalho dos dois textos. Vocês lembram disso? Que a gente falou no comecinho do semestre, chegou a hora. Então chegou a hora da gente fazer esse trabalho, né, para essa unidade 2. Eu acredito que vai dar para fazer. Se for o caso, a gente faz até para 3, se vocês acharem que está muito apertado. Mas eu acho que para 2 dá. Então, grupos de 5 pessoas, né, mais ou menos, vocês vão organizar para mim a trajetória de vocês do início do curso de psicologia, do primeiro período, até agora, né, o oitavo período, né? Geralmente eu dou essa atividade para o pessoal do 10º. Mas aí, como a gente está aqui, a gente já está na propaganda, na propaganda, não, na disciplina, aí a gente vai fazer desses 4 anos de trabalho que vocês já estão aqui
na saída do forno agora, né? Vocês só estão esperando dourar. Já estão assadinhos, prontos aí. Estão só dando aquela melhorada aí para depois chegar nessa profissão maravilhosa aí, que vocês já estão começando a ter. Então, assim, vamos começar falando do texto, ao longo eu vou interrompendo e vou falando também do trabalho, beleza? Então, vamos lá. O Rogers, então, ele começou a falar dos primeiros anos dele. Os primeiros anos dele foram bem singulares, né? E vocês vão ver como que isso vai se relacionar com a teoria. Ele era de uma família numerosa, né? Uma família de 6 filhos, ele era o 4º filho de 6 filhos. A família é muito religiosa, uma família que o pai, ele até comprou um terreno, e nesse terreno ele foi longe da cidade para poder criar os filhos longe dessas confusões da cidade, né? Então, assim, ele conta até no livro que ele se sentia culpado, mesmo depois de velho, com os filhos e os netos, ele tomar um copo de refrigerante, porque aquilo não era, né, da vivência dele ali. E ele conta que essa infância foi marcada por muito trabalho, né? Eles sempre estavam mais isolados, eles tinham muito poucas amizades, a socialização era muito restrita e o trabalho era muito intenso nessa vivenda, né, nessa fazenda. Então, assim, ele se interessou muito pela natureza, ele se interessou muito pelos processos do plantar, do colher, né, dos animais também. Deixa eu ver que chegou coisa no chat. GNV já entrei, obrigado. Cleusa, deixa para a terceira etapa, já tem 3 filmes. Mas esses 3 filmes vão ser as APS, vai ficar só para o dia 4 de novembro. Vamos ver, vamos lá. Porque eu tenho que passar um trabalho na segunda e um na terceira. Se eu não passar esse na segunda, eu tenho que passar um outro. Mas a gente organiza. Vamos tranquilo, a gente organiza isso certinho. Se for o caso, a gente revê, tá bom? Bom, então vamos lá. Muito trabalho, né? Ele teve, então, uma dificuldade, né, de convencer os filhos dele. Os filhos dele não entendiam esse jeito dele, inclusive depois, né, pela essa criação. Mas aqui ele contando, eu acho que dá para a gente entender muito bem, né? De repente ele chegou, ele estava no colégio e ele foi fazer a faculdade. Um camarada desse, com poucos amigos, criado na terra, né? Adorando ali os bichos, as árvores, as plantas, o plantio, a colheita, o cara vai fazer o quê? Ele vai para o colégio, ele vai para um colégio para estudar agrimensura, não é verdade? Olha que legal, então ele foi estudar agrimensura. E aí, né, nessa questão aí da escola, ele se dedicou ao conhecimento da agricultura, né? Ele começou a estudar bastante. Ele fala uma frase aqui que marcou ele. Acho que eu já até comentei essa frase com vocês, né? Que um professor dele falou: olha, não sejam um vagão de munições, sejam uma espingarda. E aí ele foi e levou isso para a vida dele. O que isso significa? Por mais que é uma metáfora meio bélica, né? E nesse sentido, particularmente, não acho muito interessante, mas o sentido da metáfora é bacana. É o quê? Não adianta você guardar e estocar conhecimento. O conhecimento ele tem que ser utilizado, né? Todo conhecimento que você tem, você deve utilizar ele de alguma forma. Não adianta nada. Vocês já devem ter tido várias experiências assim, de repente conversar com pessoas super cultas, pessoas que tinham um grau de conhecimento elevadíssimo, mas elas não conseguiam passar nem um décimo desse conhecimento, né? A gente fala, de repente o cara não tinha didática, ou de repente ele realmente não foi acostumado a utilizar o conhecimento que ele tinha. Então, assim, é muito importante a gente poder utilizar o nosso conhecimento. O conhecimento que a gente tem, a gente atirar ele para o lado, né? Atirar para frente. Né? Demonstrar esse conhecimento, utilizar desse conhecimento na nossa vida. Então, essa é uma metáfora muito interessante. Eu, particularmente, por mais que ela seja uma metáfora bélica, né? Eu acho ela maravilhosa assim, de utilizar. Eu acho que assim, tudo que a gente procura aprender, é importante a gente tentar ensinar. Né? É importante porque aí a gente aprende mais ensinando e a gente consegue mobilizar esse conhecimento. Esse conhecimento ele não fica restrito na nossa biblioteca particular, não fica restrito ao nosso currículo, não fica restrito ali só a nossa vida acadêmica ou profissional. Então, quando a gente aplica o conhecimento, esse conhecimento ele vai para tudo. Ele vai para as nossas relações pessoais, ele vai para a nossa vida acadêmica, ele vai para a nossa vida profissional, e ele vai para onde a gente for, porque ele vai estar junto com a gente vai estar usando ele o tempo inteiro. Então sejam aí essa metralhadora também, né? Uma parte bonita aqui do capítulo é essa.
Bom, logo que ele foi, né, para a faculdade, então, ele desistiu depois de fazer agricultura, ele chegou a fazer agrimensura no colégio, mas na faculdade ele desistiu, e aí ele foi tocado aí pelo sacerdócio. Ele pensou em fazer o sacerdócio e tudo, e ele foi, né, para a história, ele foi estudar história. Que vida louca, né, cara? Chegando na história, né, ele se destacou como um bom aluno, ele se desenvolveu e ele foi escolhido. Ele foi escolhido entre 12 estudantes americanos para uma viagem para a China. Aí, aí que a porca torceu o rabo, né? Você imagina um cara acostumado a viver numa pequena fazenda de terra, com poucos amigos, uma cultura super restrita, uma cultura imposta ali daquela cultura mais familiar, sem muita socialização. O cara me vai para a China, do outro lado do mundo, para conhecer uma cultura completamente diferente, né? E obrigado a se socializar bastante. E aí foi um boom para ele, né? Eu acho que um mundo virou do avesso na cabeça nesse momento do pequeno Rogers, né? E aí que ele começou a ter todas essas ideias dele em relação às pessoas, em relação a como se relacionar. E aí sim ele foi, né, para a psicologia. Ele retornou e começou a estudar a psicologia. E aí no estudo da psicologia, né, ele foi estudando, se tornou psicólogo. E aí ele começou a trabalhar logo depois de formado, ele começou a trabalhar principalmente com a educação, né, educação infantil. Ele desenvolveu várias questões relacionadas à aprendizagem. Os primeiros trabalhos dele são voltados, até falava-se das crianças problema, né? Ele trabalhava com essas crianças problema, então. E ele começou a se desenvolver muito nisso, né? E aí ele foi para depois Winchester, Rochester e vários outros locais, começou a dar aula, né, na faculdade também. E ele começou a perceber que aquilo que ele fazia era bem diferente dos colegas. E aí nesse período aí a gente já pode pensar também nos movimentos humanistas, e aí ele se integrou a esses movimentos também com o Maslow, né, e começou a desenvolver muito as teorias, né. Ele fala também dos filhos, ele até se coloca que ele acredita que ele talvez não tenha sido tão bom pai quanto ele gostaria, mas ele valoriza que a mulher dele foi uma excelente mãe, né? A esposa foi uma excelente mãe, porque ele se manteve sempre muito ocupado e isso depois ele percebeu e ele acredita que ele passou a se tornar um pai melhor, mas não nos primeiros anos dos filhos, mas depois. Essa é uma crítica pessoal dele. No livro da Natalie eu não percebi tanto essa crítica não, que é a filha dele, mas ele se julga que não foi, né, um bom pai num primeiro momento, mas ele está muito, né, se mostra muito satisfeito com os filhos, com a criação deles, porque ele acredita que eles são pessoas felizes e conseguiram se casar com outras pessoas felizes também e construir famílias felizes. Então isso para ele eu acho que é o mais importante pelo que coloca aqui. Em Ohio, né, ele aceitou um lugar na universidade, ficou trabalhando lá também, né? E nos últimos anos antes desse texto, ele viu assim que tiveram várias questões ali, né? Alguns problemas, algumas questões que foram interessantes também, e basicamente assim essas guerras todas, né? A guerra com a psiquiatria, a guerra com a psicologia comportamental em um determinado momento também, e ele aprendeu muito com o estudo. Dentre as coisas que ele coloca, que ele aprendeu, eu até vou separar algumas aqui que são interessantes, né? Elas estão em itálico no texto, inclusive, quem quiser ver, tá? A partir aí da página 27. Então ele coloca, olha, nas minhas relações com as pessoas, descobri que não ajuda a longo prazo a agir como se eu fosse alguma coisa que eu não sou. Esse já é o esboço aí do princípio da congruência, né? Outra aqui que ele coloca, descobri que sou mais eficaz quando posso ouvir a mim mesmo, aceitando-me, quando posso ser eu mesmo. Então, assim, Qual página que é essa, Samuel? essa no meu é 28 e 29. Os escritos em itálico. Está aqui no primeiro, segundo, terceiro, quarto parágrafo da 28. Terceira linha. Segunda para terceira linha da 28. Você está com o que eu mandei? Tô, aham. Ah, não, então é igual, porque eu tirei a foto. É É esse aqui. 28. 28, Isso. é.
28, você falou segundo parágrafo? Não, quarto. Quarto parágrafo, segunda linha, segunda para terceira. Ah, tá. E tá aí itálico. Nas minhas Tá itálico. relações com as pessoas, descobri que não ajuda a longo prazo agir como se eu fosse alguma coisa que eu não sou. Exatamente. Aí agora eu já passei para 29 também no primeiro, né, parágrafo aqui. Descobri que sou mais eficaz quando posso ouvir a mim mesmo, aceitando-me, e quando posso ser eu mesmo. E isso aqui, esse primeiro foi da congruência. Esse segundo aqui, a gente já pode pensar num conhecimento próprio, né, de si mesmo, né, uma relação que você desenvolve com você. Quando você se aceita, quando você se conhece, quando você está bem com a sua terapia, a tendência é que você esteja apto também para lidar com o outro. É importantíssimo, é necessário que a gente esteja com o nosso psicológico também bem desenvolvido e bem assim acolhido, né? Digamos assim. Acho que não dá para falar super bem, né? Acho que super bem ninguém tá, né? Hora nenhuma. Mas eu acho que a gente está dentro de um nível de sanidade. Então, assim, quando a gente está dentro desse nível, quando a gente não está, eu acho que a gente também não consegue desenvolver um bom trabalho. Samuel, Oi, querida. uma das coisas que são mais difíceis na vida da gente é uma coisa tão simples, mas eu acho que é das mais difíceis é isso que ele está falando da gente conseguir ser você mesma, se aceitar e não fazer as coisas somente para agradar o outro, mas ao mesmo tempo também não ser desumano, não ser rude com o outro, ou não ser, ou deixar de ser empático, né? Porque é uma linha tênue, né? Entre você olhar para você com respeito, mas olhar para o outro também com respeito, mas você respeitar primeiro, né? Não vou dizer primeiro, mas sem eu me respeitar, me aceitar, me respeitar, eu não aceito e não respeito o outro. Sim, né? sim. E é difícil de aprender. Essa semana aconteceu um episódio com meu pai que ele não teve coragem de dizer não para uma questão que eu sei que ele não gostaria. Uhum. Mas ele, como ainda não, né, você vê, apesar de ter 64 anos, ainda não conseguiu resolver isso dentro dele, de ser capaz de dizer não, porque com medo de desagradar ou querendo, não sei, eu acho que mistura tanta coisa, a gente tem medo a gente quer aparecer, a gente quer ser bom, a gente quer agradar, a gente quer ser uma aprovação social, né? Uma aprovação, exatamente. E aí, aí eu peguei e mandei um áudio para ele falando isso, falando um pouco disso, porque aí acaba, no fundo, a gente meio que culpando o outro, sendo que a responsabilidade é da gente. Eu lembrava muito da teoria do existencialismo, tá? Foi super sartriana aí. Nossa, eu lembrava e falava, meu Deus, e eu fiquei escutando algumas coisas durante a semana de existencialismo, porque eu cansei de escutar a psicanálise e eu não tô querendo mais escutar a psicanálise. Aí quando eu canso da psicanálise, eu vou para o humanismo e começo a ficar ouvindo algumas coisas sobre o humanismo, né? E aí eu ficava pensando na situação e pensando em como que é tudo isso, dessa questão da escolha, da responsabilidade, de que você tem que assumir, tem que ser responsável mesmo, né? Mas é muito difícil, é muito difícil. Hoje eu me sinto assim, eu sinto que o curso foi tão bom para mim, muito, muito bom, que eu ainda não consegui fazer terapia, ainda não consegui encontrar jeito nem condições financeiras para fazer. Mas eu sei que eu preciso. Mas assim, o curso já me ajudou muito a entender muita coisa e já me ajudou a aprender pelo menos a falar. Então, nessa mesma semana, eu pontuei uma coisa que eu não teria coragem, numa reunião do trabalho, que eu não teria coragem de falar antes. Mas eu falei assim, gente, eu não posso, eu preciso ser eu. As pessoas têm o direito de saber quem sou eu, de verdade. Sim. E eu preciso também falar do que eu penso, do que eu posso até estar errada, eu posso vir a reconhecer o meu erro posteriormente, eu quero estar aberta a isso, eu não quero ser injusta, eu não quero ser desumana,
mas eu preciso me colocar e me respeitar e falar o que eu penso e dizer não e não querer manter aquela carinha de boazinha, né? De nossa, Sim. mas eu já queria muito boazinha, porque às vezes a gente quer isso, né? Mas Bom, a é gente isso. é Desculpa falar educado tanto. para isso. Não, eu acho que é super legal. Essa discussão ela é muito importante. Eu acho que o tempo inteiro, desde muito cedo, a gente é educado para ser dócil. Mas dócil não no bom sentido da palavra. Eu acho que um dócil no sentido de domesticável. O tempo inteiro, se a gente for parar para pensar a nossa história, nossa senhora, já deu sinal aqui. A gente é chamado a ser domesticado para o outro. A gente não pode reclamar, a gente não pode estar insatisfeito com alguma questão, a gente não é de bom tom a gente expressar determinado sentimento, a gente tem que guardar isso de alguma forma, e depois a gente que se exploda na terapia, né, cara? Basicamente é isso. Mas o tempo inteiro, socialmente, a gente é moldado para ficar dentro de um modelo, né, dentro de uma tipografização, né, dentro de uma estigmatização, e a gente se sente confortável nisso também, por alguns, né, não, que legal, então eu sou visto como uma pessoa boazinha, eu sou visto como um cara legal e tal, então eu adoro isso, né, então eu vou me esforçar para fazer isso, e de repente eu já não sou mais eu sou aquele indivíduo que as pessoas projetaram para que eu fosse, e eu tenho que ser daquela forma, e isso vira uma bola de neve, chega uma hora que eu vou surtar, porque eu não vou dar conta de representar isso o tempo inteiro, né? Ah, mas então quer dizer que ninguém... Não, cara, as pessoas são legais, sim. Eu, por exemplo, eu tenho muito mais facilidade de conversar com pessoas que são mais abertas, que às vezes explodem um pouco, mas que param depois e a gente consegue conversar, do que com pessoas extremamente contidas, que o tempo inteiro são polidas, mas na verdade, de repente, você não está nem sabendo o que aquela pessoa está falando, e de repente ela está falando o oposto do que ela quer, só para te agradar. Ô Samuel, eu aprendi a valorizar essas pessoas, sabe? Pessoas que são verdadeiras, que podem Sim, até ser um pouco rudes até, em alguns momentos são. mas são verdadeiras, mas falam assim, às vezes até, mas eu ainda, é claro que ninguém é perfeito, ninguém vai ser totalmente sincero e totalmente agradável, Não né? não é. Não é. E aí eu aprendi a olhar para essas pessoas mesmo com admiração e valorizar e falar, poxa, ela está falando o que ela pensa, o que ela sente, é a verdade que ela é. Então, eu aprendi, porque antes, assim, quando a gente está na ilusão, você fala, não, mas fulano é chato demais, fulano é assim, né? Então, agora a gente aprende a valorizar. Eu acho até legal você falar assim, olha, porra, eu não concordo com ele de jeito nenhum, cara. Eu acho esse cara um saco, porque ele fala isso o tempo inteiro. Mas, porra, ele falando é legal, né, cara? É foda o jeito que ele defende as ideias dele e como que ele é honesto com ele mesmo. Então, eu acho que é admirável, né? Tem pessoas que Então, fazem muito, cara. ô Jaque, tem até um livro do Roald May que chama Coragem de Criar, né? E ele começa justamente nesse livro falando que, a despeito da coragem física, né, que é necessário a gente ter coragem moral e coragem social, né? E quando ele fala disso, ele fala que assim, você precisa implicar-se com o outro, né? A gente precisa se posicionar realmente diante dos fatos. E mesmo que você não concorde com aquilo que a pessoa é, ou que ela professa, ou que ela diz, né? Você precisa de se implicar com isso, sim, né? Se envolver com esse pensamento. É bem interessante a forma como ele fala da coragem, né? E é necessário realmente ter coragem para defender as suas coisas, as suas ideias, as suas falas. Verdade. Né? Muito bacana. Eu gosto muito do Rollo May também. Só que esse livro eu não conheço, vou conhecer. Não, é lindo. Ele fala Beleza? bastante de arte também, bacana. Beleza. Pois não, querida. Ô Samuel, Oi. quando eu quero falar, reclamar de alguma coisa, se eu não falar, o corpo fala.
Por exemplo, ontem eu fui no mercado, no ABC, e eu cheguei na mandioca, né, aquela mandioca que é cascada na água, a mandioca estava até, parecia que estava azeda. Aquela água, parecia que era leite azedo. Aí eu peguei o gerente, e meu marido tá assim, para que chamar, vamos? Não, se eu não falar, imagina, alguém vai comprar essa mandioca e vai ficar aqui. Aí chamei o gerente, falei, essa mandioca aqui é para vender. Aí eu falei, não, porque eu não tive tempo de tirar, mas tá lá. Tá lá. Pois é, né, mas é uma responsabilização, ele tem que ser responsabilizado, sim, né? É função dele vender a mercadoria com qualidade, própria para consumo. Se ela não tá, ela tem que ser descartada. E as pessoas, muitos não fazem, não chamam, e vai deixando, né? Meu marido, por exemplo, ele falou assim, não, para quê? Eu vou ficar perdendo tempo? Eu falei assim, não, eu fico aqui, posso ficar aqui, vou guardar ele. É justo, é justo. Mas que bom, cara. Eu acho que é importante, sim, a gente se expressar, a gente se colocar, né? Eu Eu nem lembro faço isso que por mim, sabe? Não é só por mim, é pelos outros. uma vez eu tive uma discussão, né, num trabalho, e aí a gente fez uma votação, né, sobre determinada questão, que para mim era uma questão que não daria certo, né? E aí tinha uma pessoa no trabalho que era uma pessoa muito, como é que eu vou falar? Muito querida de todo mundo, né? Era uma pessoa muito extrovertida e todo mundo gostava muito. E ele manifestou interesse em fazer uma coisa de uma forma que, na minha opinião, esbarrava em alguns limites éticos. E aí eu falei, olha, cara, não dá, eu não vou fazer e tal. E aí teve uma discussão toda em relação à questão que já estava, né, no manual e tal, e não era para ser feita. E aí o pessoal falou, então vamos fazer uma votação, né, para ver como é que é isso. E aí todo mundo foi votando, todo mundo votou a favor. E eu acho que eu fui o último a votar. E tipo assim, eu votei contra, velho. Aí o pessoal, mas que merda é essa? Por que você tá votando contra? Você tá vendo que já ganhou. Eu falei, não, mas beleza, ganhou e tal, é isso aí, ganhou. Mas eu gostaria que meu voto fosse registrado como contrário, porque eu votei contra. Então, assim, beleza, tá decidido, né? A maioria venceu, a democracia, né? Tudo bem, mas particularmente, eu acho essa ideia ruim, né? Eu nem sei se eu falei que eu achava a ideia uma bosta e tal, sei lá, que era muito tranquilo falar isso também lá nesse local. E eu falei, então eu prefiro que fique registrado que teve pelo menos um voto não favorável. E aí, na ata, registrou-se, né, que não registrou o nome dos votantes, né, como foi acordado, mas tinha lá um voto contra. Eu, particularmente, eu fiquei muito orgulhoso de estar registrado o meu voto contra, né? Perdi, tive que mudar a forma de fazer a questão lá, né, por causa da maioria. Mudei, porque era o que deveria ser feito agora, né, com a nova normativa. Mas eu fiquei feliz de ter me expressado. Eu perdi uma votação, digamos assim, né, mas eu perdi muito contente mesmo. Então, assim, foi isso. Eu acho que é justo, né, você conseguir se expressar. Gente, está faltando menos de 2 minutos. Eu acho que eu não consigo terminar os 5 em 2 minutos, não. Acho que eu vou ter que partir uma. Se bem que talvez eu consiga. Já tem pouca coisa dos 5 para falar. Eu vou tentar terminar os 5 aqui nesses 2 minutos, para a gente já começar o outro tempo no texto 6. Mas se ficar alguma coisa, a gente volta. Bem, outras questões aqui que foram destacadas, que são interessantes também nesse texto, é que todos esses movimentos que ele coloca em itálico, se a gente for parar para pensar, eles estão muito ligados com as atitudes, né? Tanto a consideração positiva e incondicional, quanto a empatia, quanto a congruência. Ao longo aqui a gente vai ver isso e da importância do terapeuta buscar a própria sanidade, do terapeuta buscar fazer um trabalho consigo. Basicamente é isso aqui que eles colocam, né, nessa questão, né? Ele valoriza muito a questão da experiência. Você vê que a obra do Rogers ela é muito pautada em um trabalho prático, né? Ele acredita que essa experiência ela é importante e ele gosta também não só da experiência, mas como da novidade. Então ele valoriza muito o trabalho com indivíduos mais jovens, com indivíduos que estão chegando no campo de trabalho agora,
porque para ele acredita que são pessoas mais abertas. E a experiência também é importante para conseguir se colocar de determinadas maneiras. Então, é muito legal a gente pensar isso nesse texto 5. Eu peguei esse texto justamente para vocês pensarem em vocês e como que foi esse processo para vocês no começo da abordagem. Só que isso vai ficar mais claro agora com o texto 6, que a gente vai começar o segundo tempo falando um pouquinho dele, tá bom? Eu acho que a gente já vai cair, tá faltando menos de 1 minuto, então já vou meio que me despedir para a gente continuar. É só vocês voltarem no mesmo link, a gente já continua agora, só que com o texto 6, tá bom?